Centro Esportivo Alagoano encara o Grêmio pela Copa do Brasil e tudo sobre o confronto, escalações, curiosidades, onde assistir, você encontra aqui no vídeo de hoje. Tá no ar mais um pré-jogo, então solta a vinheta e vamos embora! E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Mas antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. De novo, todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto! Agora vem comigo simbora pra esse vídeo, porque tá completinho, tá? E antes de mais nada, né, meu povo, a gente trazer aqui uma curiosidade, tá? Porque o CSA vai ter o reencontro com o Filipão, tá? O Filipão conhecido aí da torcida, né? Tem um carinho especial pelo CSA e o CSA também tem um carinho especial com ele, né? Ele agora é coordenador técnico do Grêmio e, obviamente, que ele já deu o seu recado, né? Falando das funções dele. Muita gente tá pensando que ele poderia vir para ser técnico, para mandar no trabalho do Mano, e ele deixou bem claro, tá? Abre aspas pro Felipão. Eu sou da parte administrativa e poderei atuar em alguns detalhes quando for solicitado, se for solicitado. A parte de treinamentos, de jogos e algumas decisões são do Mano. Numa contratação, numa situação qualquer, posso emitir um parecer, desde que solicitado. Vou emitir grandes pareceres ou com situações diferentes com a base, com os treinadores da base. Quem comanda o Grêmio não sou eu, é o Mano. Essas foram as palavras do Filipão, tá? Que é aguardado nesta noite, né, em Maceió, onde está a delegação do Grêmio, que irá enfrentar o Centro Esportivo Alagoano, né, na quarta-feira, dia 30, às 21h30, né, pela Copa do Brasil. Vamos lá falar agora do confronto em si, né? Aqui eu quis só fazer essa explicação porque muita gente pode estar pensando que o Filipão vinha para ser uma espécie de segundo técnico, né, para comandar a equipe junto com o Mano Menezes, e não. O Filipão tá numa função diferente, mais administrativa mesmo. E o Grêmio não vem passando por um bom momento, tá? Se a gente pegar os últimos 10 jogos do Grêmio, ele só venceu 3, tá? Ele venceu o Atlético Mineiro em casa, né, por 2-1. Venceu o Sportivo Luquenho, né, por 2-1. E venceu o Atlético Grau, né, por 2-0. Mas de lá pra cá, o Grêmio acabou tomando 2, né, do Flamengo dentro de casa, tomou 4 do Mirassol fora de casa, empatou com o Internacional, empatou com o Godoy Cruz, empatou com o Vitória. O Grêmio não vence uma partida desde o dia 8 de abril. E obviamente que aqui a pressão de passar de fase para o Grêmio é maior, né? Mas o Grêmio, ele vem com esse peso, né, de ter que vir para vencer o CSA, né? O CSA tem que ser competitivo e um CSA que vem num clima diferente, né? A Natane, que é psicóloga do CSA, né, ela que vem fazendo esse trabalho, né, desde o ano passado, ajudou nesse sentido também no ano passado, principalmente quando o CSA teve aquela virada de chave, né, na Série C, mas ela fala um pouco desse momento positivo, né? Depois da vitória, o CSA vem com um novo ânimo. Vamos abrir aspas para Natane, né? Não tem como negar que um clima de vitória é outro. Os sorrisos são mais soltos, as brincadeiras são mais intensas, o companheirismo fica cada vez mais evidente, um torcendo pelo outro, todo mundo junto. Então, essa é a ideia do vestiário blindado, uma mente blindada e um time confiante, tá? O Centro Esportivo Alagoano, que, como eu coloquei aí no título, né, do meu vídeo, aqui vai precisar realmente de muita união e força, né? O coletivo pode ajudar o CSA nessa classificação, tá? Mas a gente vai deixar para falar da escalação do CSA por último. Eu vou primeiro trazer aqui a do Grêmio, né? Que se a gente pegar aqui no SofaScore, o último jogo foi contra o Vitória e a gente vê um volume de jogo, né, maior para os donos da casa, né? Se a gente for olhar aqui esse gráfico. E se a gente pegar as estatísticas também, né? O Vitória, ele teve um pouco mais de posse de bola, apesar dos expected goals, né, do Grêmio terem sido maiores, né? Mas os dois criaram 2 grandes chances, né? O Vitória chutou mais no gol, mas inclusive o goleiro do Vitória salvou mais, né? Enfim, a gente pega aqui o time
né, do Grêmio que foi a campo, eu não acredito que vai ter muitas mudanças, tá? A não ser que tenha algum tipo de lesão, mas o time do Grêmio foi num 4-2-3-1, né, segundo aqui o SofaScore. Foi com Volpe, Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo, Marlon, Vila Sante, Dodge, Edenilson, Cristaldo, Christian Oliveira e Bright White, a grande estrela desse time do Grêmio. Eu coloco entre aspas, porque talvez você que não acompanhe futebol europeu, talvez você não conheça o Bright White, né? Ele ganhou muita fama depois de ter jogado no Barcelona, mas para mim foi uma passagem apagada, né? O Barcelona também não vivia uma grande fase. Se você talvez conheça mais o Edenilson, mas eu acredito que o Grêmio não deva ter tantas mudanças assim, não. Nas minhas pesquisas, a única coisa que realmente teve uma diferença assim foi colocar o Kahneman, talvez, no lugar do Gemerson. Nada muito diferente do que tá aqui, né? Ainda é um início de trabalho do Mano, eu não acho que ele vai mexer tanto assim, né? Quando a gente pega para falar dos times do Mano, agora, sendo bem específico, por mais que eu acho que o Grêmio ele vai vir com esse peso de tentar ser agressivo para conseguir o resultado, mas os times do Mano não são famosos pelo seu poder ofensivo. Mas se a gente pega o histórico do Mano, ele não tem, pelo menos eu não me recordo, de times do Mano muito agressivos, conhecidos pela grande ofensividade. Confesso que não assisti o Fluminense dele, então não posso opinar sobre, mas aqui eu acho que o Grêmio vai ter sim, uma responsabilidade de tentar fazer o resultado aqui no estádio, já aqui no estádio Rei Pelé, mas tem esse fator que a gente tem que levar em consideração também, tá? O CSA, agora falando do Azulão do Mutange, aí entramos num dilema. Porque eu acredito que o CSA vai com 3 volantes. O CSA deve ir com Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo. E aí, duas coisas, né? Primeiramente, o Islan, pra mim, ganhou do Marcão. Mas os 45 minutos que ele fez, eu acho que passou mais segurança do que as 3 partidas, né? Ou 2 partidas e meia que o Marcão vinha fazendo. E aí, com isso, o Betão, que com o Marcão joga pela direita, o Betão passa a jogar do lado esquerdo, tá? E aqui o Roberto, eu coloquei uma interrogação, porque o Roberto já voltou. Bem da verdade, eu acredito que esse era um jogo para ter a experiência do Roberto. É um jogo para o Roberto, inclusive. Só que eu ainda tenho esse pé atrás com ele estar voltando de lesão, né? Então, um Roberto talvez fora de ritmo, por mais que ele tenha muita qualidade, é um Roberto que sinta essa diferença por estar há muito tempo sem jogar e sem ter muitos minutos, me preocupa um pouco. A maior preocupação aqui é o Roberto não se machucar de novo. E o CSA também tem um jogo muito importante contra o Ipiranga. Então, ele sair de uma partida que ele jogou o quê? 15 minutos contra o Náutico. O Roberto, que a gente vê aqui no SofaScore, né, que jogou 14 minutos aí contra o Náutico, ele sair de 14 minutos para já jogar uma partida de primeira, né, como essa, muito intensa, em que o CSA fisicamente vai ter que estar muito bem, né, para se sobressair. Então, aqui me pega um pouco, eu talvez aqui iria de Enzo, mesmo sendo um jogo para experiência do Roberto, tá? No meio, Camacho, Nicola, Vander, Brian, Cachoeira e Thiago Marques. Só que aí vem os poréns, porque aqui eu comecei a bater cabeça, né, para fazer o pré-jogo com vocês e passou várias situações. O Igor, ele pode optar por ir com 3 atacantes de novo, né, aí você tira o Vander, né, e coloca talvez o Baianinho, né, para ser essa opção de velocidade. Aí você teria Baianinho e Cachoeira aí para você jogar em transição, você tem uma transição mais rápida aí com Cachoeira, Baianinho, e aí você teria também o Brian. É mais uma opção, tirar um dos volantes e aí colocar o Brian para o meio, né? E aí você colocaria talvez aqui o Baianinho, uma equipe num 4-3-3, né, ou 4-2-3-1, né, se vocês assim preferirem. Mas você também tem uma outra opção que eu tava aqui testando e eu não acho que seria tanta loucura assim, tá? O CSA passar a jogar num 4-4-2. O CSA jogar com o Thiago Marques e Igor Bahia. Aí você teria a velocidade, né? Obviamente, do Cachoeira. O Brian não é um jogador lento também, né? Nicole Camacho, né?
como volantes, e aí você teria Cachoeira e Brian, né? Poderia até fazer algo parecido com o que ele fez no Clássico, só que aqui no Clássico ele usou o Vander, né? O Camacho não tava, mas no Clássico ele fez um losango, né? Que deu certo, inclusive o CSA saiu vitorioso daquele jogo, né? Os gols do CSA, inclusive no primeiro tempo, saíram enquanto o CSA ainda estava organizado dessa forma aqui. São ideias, tá? E independente de qual o Igor vai escolher, eu acho que aqui essa decisão pode ser muito importante. Porque as dinâmicas do jogo, e um jogo é muito longo, né? 90 minutos é muito tempo. Muita coisa pode acontecer durante a partida. Só que talvez errar numa escalação, errar de largada, né? Uma estratégia não dar certo logo de cara contra um Grêmio pode acabar custando aí todo um trabalho da semana e aí você ter que mudar durante a partida e já ter que correr atrás do prejuízo. Então, essa escolha aqui, na minha visão, pelo menos, vai ser muito importante, tá? Então, eu trouxe aqui ideias, de verdade. Eu não sei qual time o Igor vai escolher. Bem verdade, ele muda muito pouco. E ele já falou isso. Ele muda muito posicionamentos. Mas se a gente vê as mudanças dele, coloca mais um volante, joga com 3 atacantes, joga com 2 centroavantes. Não são mudanças drásticas, mas aí quando você vai olhar o posicionamento, é o Cachoeira jogando por dentro, ora o Cachoeira jogando por fora, muita movimentação ali dos seus homens da frente, né? Então, por mais que o Igor não mexa tanto assim nessa escalação, nos seus times, no posicionamento, aí é que tá o pulo do gato. Aí é que ele mexe bastante. E aqui eu acho que é importante demais não errar na largada. Né? O CSA precisa fazer um jogo competitivo, muito físico. E aqui eu acho que a escolha por 3 volantes seria talvez o que eu preferiria. Né? Você coloca mais um cara ali no meio de campo, né? Você povoa mais o meio, você deixa o meio mais físico e aí você continua tendo Brian, Cachoeira, né? Para ser essas opções aí para você fazer essa transição um pouco mais rápida. O fato é, vai ser um jogão de bola, a expectativa é um Trapichão lotado, o Trapichão que não conseguiu, né, o aumento da capacidade, a solicitação do CSA não foi aceita, então permanece ali a capacidade de 13.100 pessoas, mas a expectativa é que o CSA consiga lotar o Trapichão para esse jogão de futebol e empurrar o Centro Esportivo Alagoano para um bom resultado nesse primeiro duelo, né, nessa decisão aí de terceira fase da Copa do Brasil. E onde assistir esse jogão de futebol? Bom, se você não conseguir ir até o Trapichão, será uma transmissão do Prime Video. Mas esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.